Estamos a 10 de junho de 1944. Esta pequena aldeia francesa é cercada por tropas nazis e em poucas horas, 642 homens, mulheres e crianças são massacrados de forma tão brutal que até os próprios nazis ficaram chocados. Mas o que é que levou as SS a cometerem este ato impiedoso? Porque é que Oradour-sur-Glane foi escolhida? Hoje vamos mergulhar num dos crimes de guerra mais chocantes da Segunda Guerra Mundial. Um crime de guerra tão horrível, tão repugnante e tão vil que até os mesmos próprios nazis ficaram chocados, dizendo: isto é algo louco. Entre todas as unidades militares da Segunda Guerra Mundial, poucas eram tão infames ou temidas quanto as SS de combate alemãs. A divisão das SS era completamente separada do exército regular alemão, a Wehrmacht. O nome SS que vem de Schutzstaffel, força de proteção. A pequena aldeia de Oradour-sur-Glane, situada na região de Haute-Vienne, no sul de França, era uma localidade tranquila com menos de 1000 habitantes. Durante a maior parte da guerra, a aldeia não tinha sido atacada pela violência do conflito. Mas tudo isso mudaria no dia 10 de junho de 1944. Apenas 4 dias antes, em 6 de junho, as forças aliadas desembarcaram nas praias da Normandia, marcando o início da famosa Operação Overlord, que foi a maior invasão anfíbia da história. Para enganar os alemães, foi posta uma marcha gigantesca campanha de desinformação chamada Operação Corpo da Guarda, que convenceu os comandantes alemães de que a verdadeira invasão aconteceria mais a leste, levando-os a posicionar as suas tropas longe da costa da Normandia. Entre estas unidades estava a 2ª Divisão Panzer SS Das Reich, que após a batalha foi transferida da frente oriental para o sul da França para se reabastecer. No entanto, quando a Operação Overlord começou, as tropas da SS receberam ordens para se prepararem para um avanço de 600 km em direção à Normandia, para enfrentar os invasores. Mas enquanto se preparavam para o movimento, a resistência francesa sabotava as vias férreas e bloqueava as estradas. Isto atrasou a divisão, mas no dia 10 de junho, o comandante Adolf Deichmann, da 4ª SS Panzer Grenadier Division, recebeu ordens para avançar com os seus homens. O que aconteceu em Oradour-sur-Glane foi um ato de vingança brutal contra a população civil, enquanto Deichmann soube que um comandante das SS, Helmut Kampf, havia sido capturado pela resistência francesa. Decidiu atacar a aldeia, que ele pensava ser um centro de atividade da resistência. Embora Oradour-sur-Glane nunca tivesse sido uma zona de atividade guerrilheira significativa. Agora digo-vos que estar aqui, isto traz um impacto muito forte. É muito diferente ler nos livros ou ver nos documentários de televisão e estarmos aqui. Ainda conseguimos ver as paredes queimadas e os pertences das pessoas ainda dentro das casas. As máquinas de costura, porque esta vila vivia muito da costura e todas as pessoas tinham aquela máquina Singer em casa e vê-se em muitas casas essas máquinas. Os carros que ainda ficaram dentro das casas, todos queimados. De facto é impressionante como as coisas ainda estão e ficaram com o tempo desta forma. É inexplicável e consegue-se mesmo sentir aqui quase como se ainda estivesse no ar o clima de medo e destruição, morte, gritos. É muito pesado mesmo aqui o ambiente. Isto era uma antiga oficina da Renault. Aqui o poste do caminho de ferro. Sim, a vila tinha um caminho de ferro que atravessava a vila toda. Mas é impressionante a destruição. Sim, porque eles depois tentaram pegar fogo à vila para queimar as provas, quase como fizeram em Auschwitz. Mas entre os destroços silenciosos de Oradour-sur-Glane, ainda há algo que nos chamou a atenção. No meio da rua, aqui coberto de ferrugem e queimado pelo tempo,
Está aqui um carro destruído, mas não é apenas um veículo abandonado, é um testemunho mudo do horror que aconteceu aqui. Este carro pertencia ao Dr. Desurter, o médico da aldeia. Naquela tarde de 10 de junho de 1944, ele estava a exercer as suas funções quando os soldados da SS chegaram. Como todos os outros habitantes, foi reunido na Praça Central, sem saber que aquele seria o seu último dia de vida. Quem visita Oradour hoje não pode deixar de parar diante deste carro e imaginar o terror daquele dia. A sua presença muda, imóvel, diz mais que qualquer palavra poderia expressar. No meio das ruínas silenciosas encontramos o que resta da escola. Antes um local de aprendizagem e alegria, agora não passa de escombros e paredes calcinadas. Agora imaginem por um momento este lugar antes do dia fatídico. As crianças a chegar cedo com os seus livros e cadernos na mão. As vozes infantis enchem o ar enquanto os professores preparam as lições. E a vida segue normalmente, sem que ninguém desconfie do destino terrível que os separa. Quando os soldados SS invadiram a aldeia, muitas dessas crianças estavam na escola. Elas foram arrancadas das suas cadeiras, separadas dos pais e levadas para a igreja, sem entender o que estava a acontecer. As paredes da escola, que um dia abrigaram sonhos e aprendizados, ficaram vazias para sempre. Não sobrou ninguém para regressar às aulas no dia seguinte. Hoje as ruínas da escola permanecem como memorial silencioso. O quadro negro ainda lá está lá, coberto de pó e tempo, como se esperasse que os alunos voltassem para mais uma lição. Mas a única lição que ficou é da crueldade humana e da memória de uma aldeia que foi apagada da história em apenas algumas horas. Todas as casas têm o nome das famílias que lá habitavam, até a padaria do Sr. Tomás. Tudo reduzido a cinzas. Tudo destruído. Estamos a chegar à parte mais dura de todas, onde culminou a morte de mais de 400 pessoas, a igreja. E esta parte, pessoal, acreditem que foi muito dura nós estarmos aqui e parece que já estávamos a sentir a igreja e nem sequer ainda estávamos dentro dela. É uma coisa brutal, posso-vos dizer. Quem sofreu de coração, garanto que vai ter aqui o coração extremamente acelerado e até parece que falta o ar. As suas paredes de pedra resistiram ao tempo, mas o seu interior guarda um eco de um dos crimes mais brutais da Segunda Guerra Mundial. No dia 10 de junho de 1944, as mulheres e crianças da aldeia foram forçadas a entrar aqui. Cerca de 450 pessoas, mães, filhas, avós, bebés recém-nascidos, foram trancados dentro desta igreja. Do lado de fora, os soldados da SS bloqueavam todas as saídas. Mas mais maldade maquiavélica estava por acontecer. Um engenho incendiário foi colocado no altar. A explosão lançou chamas e fumo negro pelo espaço sagrado. Em pânico, as mulheres tentaram fugir. Algumas correram para a porta principal, mas esta estava trancada.
Outras tentaram escapar pelas janelas, mas do lado de fora estavam os soldados nazis, e qualquer uma que tentasse sair era metralhada sem piedade. O calor tornou-se insuportável. As roupas começaram a arder. Mães apertavam os seus filhos contra o peito, tentando nos proteger do inferno que se formava à sua volta. Os gritos de desespero ecoaram pelas paredes da igreja, misturando-se com o rugido das chamas. E há coisas que o tempo não apagou. Conseguem ver aqui os buracos provocados das balas. Um carrinho, que eu deduzo que seria um carrinho de bebê, ou se calhar de um brinquedo de uma criança, mas ainda ficou aqui, deixado pelo tempo. O balcão da igreja onde se escondiam aqui as crianças, onde foram também fuziladas e metralhadas. Tudo está intacto. Até o dia em que foram aqui assassinadas as pessoas. Conseguem ver tudo conforme foi o dia do massacre. Em todo lado existem provas e existem danos daquilo que foi feito. É assombroso o que se passou aqui. Poucas pessoas conseguiram escapar. Uma das sobreviventes foi Marguerite. Atirou-se por esta janela que vocês estão a ver e conseguiu fugir. Escondeu-se atrás dos arbustos até a noite cair. Foi a única mulher a sobreviver. Todas as outras mulheres, crianças e bebés morreram ali mesmo, queimados vivos. Hoje, ao entrarmos nesta igreja, sentimos o peso da história. O altar destruído, as portas enegrecidas pelo fogo, os ferros retorcidos do confessionário. Tudo está como ficou naquela tarde de horror. No chão, o objeto que chama a atenção, uma prateleira de metal ainda carbonizada. Pelos vistos era mesmo um berço do bebê derretido nas chamas. Um lembrete cruel de que nem os mais inocentes foram poupados. A igreja de Oradour-sur-Glane não é apenas uma ruína, é um túmulo. Um túmulo e um memorial da barbaridade nazi. Um lugar onde o silêncio fala mais alto de qualquer palavra. O calor foi tão intenso que o sino da igreja derreteu completamente, transformando numa massa informe de metal fundido. Aquilo que antes ressoava pelo vale, chamando a comunidade para se reunir, agora não passa de um pedaço de ferro deformado. Um lembrete mudo do massacre. Hoje quem visita Oradour-sur-Glane pode ver os restos de sinos caídos no chão do campanário. O metal enegrecido pelo fogo conta uma história sem palavras, uma história de terror, sofrimento e destruição. O sino nunca mais tocou. O silêncio que se instalou na aldeia é um tributo eterno às vidas inocentes que foram apagadas naquela tarde fatídica. Na parte que vamos publicar do memorial, também vou lá encontrar esses fragmentos. Vejam o outro vídeo que também temos publicado do Oradour. Oradour Memorial Center.
Ao caminhar pelas ruínas silenciosas de Oradour, encontramos também os locais onde os homens da aldeia foram levados naquela tarde fatídica. As paredes de pedra ainda estão marcadas pelas balas. Aqui, em diferentes celeiros e armazéns, centenas de homens foram executados a sangue frio. A cidade foi toda queimada, toda. Não há nenhuma casa que estivesse em bom estado. Isto foi tudo para apagar as provas dos crimes de guerra. Ou seja, toda a cidade de Oradour foi queimada. Podem ver aqui, é igual. Se estas árvores falassem, o que é que diriam? O que é que elas viram nesse dia? Os homens foram obrigados a alinhar-se contra as paredes sem saber o que estava prestes a acontecer. E de repente os soldados da SS colocaram metralhadoras a poucos metros de distância. Mas o objetivo não era matá-los de imediato. Primeiro eles disparavam para as pernas. As vítimas caíram ao chão, gritando de dor, incapazes de fugir. Depois os soldados terminaram o massacre com tiros à queima-roupa. Mas a brutalidade não terminou aí. Os soldados cobriram os corpos com palha e madeira e atearam fogo. Os poucos sobreviventes que ainda respiravam foram queimados vivos. Aqui ainda conseguem ver a janela que tem a placa de onde a Marguerite saltou e escapou à morte. Ela que viu as suas filhas a sucumbirem ao fumo, sem poder salvá-las. O calor era insuportável, os gritos eram ensurdecedores, não havia saída, ou pelo menos era o que os nazis queriam. A Marguerite não aceitou a morte, e com todas as forças que lhe restavam, correu para o altar e viu uma pequena janela, aquela janela que eu filmei, estreita e pequena, mas era a sua única hipótese de saída. Agarrou-se às pedras queimadas, subiu e com o último esforço atirou-se cá para fora. Caiu de uma altura de quase 3 metros, mas mesmo ferida tentou fugir. Os soldados SS, ao ouvirem o barulho, viraram-se, viram e dispararam. Uma bala atingiu-a no joelho, mas ela não parou. Ferida, arrastou-se pelos arbustos e escondeu-se entre as plantas. Marguerite ficou ali imóvel, entre as ervas, até o massacre terminar. Quando a aldeia mergulhou num silêncio mortal, ela percebeu que era a única mulher que tinha conseguido escapar daquele horror. Depois da guerra, Marguerite testemunhou nos julgamentos para contar ao mundo o que aconteceu naquele dia. Mas nada poderia trazer de volta o que ela perdeu. O seu marido, as suas filhas, os seus vizinhos, todos tinham desaparecido. Mas não saias daí que vamos agora visitar o cemitério de Oradour, onde vamos ver o que sobrou das pessoas que foram queimadas, os restos mortais. Vamos ver coisas impressionantes. Se estás a gostar deste vídeo, comenta o que é que estás a achar, diz-nos se já estivestes aqui e não percas a próxima parte, o cemitério de Oradour, Surglane.